Olá, tudo bem? Meu nome é Henrique Cavalcante, sou professor de História. Você deve ter ouvido falar de Freud, o criador da psicanálise. Pois bem, Freud participava de um círculo de intelectuais na cidade de Viena, final do século XIX e começo do século XX. E entre os intelectuais que frequentavam o círculo do Freud estava o também médico e romancista Arthur Schnitzler. E o Schnitzler escreveu esse romance aqui, Breve Romance do Sonho, que é o primeiro romance psicanalítico freudiano da história. E o que acontece nesse romance para ser tão inovador? O personagem principal, Fridolin, que também é médico, aliás, ele recebe uma notícia que para ele é terrível. Sua esposa, muito devotada a ele, teve desejos secretos por uma pessoa. Aliás, é ela que confessa isso para ele. Bom, então ela o traiu. Se fosse um romance de traição, não haveria nenhuma novidade na história da literatura. Afinal de contas, o realismo do século XIX só tratava de traição. Balzac, Madame Bovary de Flaubert, o nosso Machado de Assis, essa de Queiroz. Traição, chifre é a coisa mais normal na literatura, né? Pois é, aqui é um pouquinho diferente. O que deixa o personagem principal todo paranoico não é a traição, que não ocorreu, mas o desejo da traição. E aí ele, médico, fica com aquilo na cabeça, meio assim, né, desnorteado com aquilo. Ele recebe uma necessidade de fazer uma consulta à noite, ele sai de casa e aí o romance começa a partir daí, porque ele vai andando pela Viena à noite, no final do século XIX, frequentando bares, cafés, né, bordéis. É um romance que tem toda uma temática de repressão, impulsos reprimidos, desejos sexuais, e ao mesmo tempo flerta, né, com uma espécie de visão pessimista da vida. Afinal de contas, esse romance foi publicado em 1926, logo no pós-Primeira Guerra Mundial, quando a cidade de Viena já tinha deixado de ser a capital do todo-poderoso Império Habsburgo e já era uma cidade em processo de decadência, pelo menos decadência em relação ao que ela um dia foi. O romance é muito interessante e por ser esse romance freudiano, com essa temática que você não sabe direito o que está acontecendo, se é a realidade ou se é a fantasia, ele inspirou uma belíssima obra cinematográfica, a obra Eyes Wide Shut, de Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, que aliás foi o último filme que o Kubrick, famoso Kubrick, fez. Inclusive ele terminou as filmagens do filme e veio a falecer. Portanto, a edição do filme ele não conseguiu terminar. Então é muito interessante porque o livro gerou um filme. O filme se passa em Nova York. Os personagens têm outro nome, mas mais ou menos segue a linha aí do livro. Eu aconselho que se você quiser ler esse livro, Breve Romance do Sonho, ele é bem fininho. Leia de uma vez só, tá? Como se fosse um filme mesmo, tá? Porque ele é pensado para ser um livro de impacto. Ele é pensado para ser uma espécie de, né, força, né, de leitura que vai deixar você meio desnorteado nessa paranoia que você vai seguindo a cabeça do personagem principal. Na pior das hipóteses, se você não gostar muito dessa temática da psicanálise, o livro é uma bela representação histórica da Viena do final do século XIX, começo do século XX, no pós já Primeira Guerra Mundial, primeira década de 20. É muito interessante como ele retrata a decadência daquela cidade que um dia foi tão importante, a capital do Império Habsburgo. É um livro bastante interessante e muito diferente.